Olá, tudo bem? Tudo bom a todos? Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo certo? Boa noite, tudo certo? Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo. Então tá bem. Professor, me escuta? Eu estou escutando vocês. Tá, beleza. Valeu. Tá tudo ok. Mudo antes, pelo menos o meu estava meio trancado, mas agora soltou. Eu digo aqui o Zoom. Mas então, gente, continuando hoje a nossa primeira aula da semana, continuando a nossa disciplina, nós entramos num contrato que é muito ligado ao contrato de locação, não que com ele se pareça, porque não tem nada a ver, mas né, acaba sendo feita uma simbiose entre ele e o contrato de locação. É muito comum na locação, principalmente predial urbana, ter esse outro contrato apensado, e que é o contrato de fiança. Contrato de fiança. A fiança ela não serve só para locação, ela serve para vários outros contratos, né? Em princípio não tem assim, um limite, né? Ele é apenas uma garantia. Você faz esse contrato como uma garantia. Pode ser uma garantia real, vincular um bem, mas aí você quer vincular uma pessoa e, por consequência, todo o patrimônio dela. Aí você aciona, então, o contrato de fiança, que tem uma regulação ali nos artigos 813 a 839 do Código Civil. E aí você, então, cria um determinado tipo de contrato, uma garantia pessoal, também chamada, né, de garantia fidejussória, e que serve para quê? Serve para suprir o risco da insuficiência patrimonial do devedor. O devedor que seja algum risco de não pagar, você tem alguém que pague por ele. Então, nesse sentido, você tem um contrato principal, que envolve o credor e o devedor, e tem um segundo contrato que envolve o credor e o fiador. Não há contrato entre devedor e fiador, mas há um direito do fiador de se ressarcir com o devedor. Por lei, ele pode se ressarcir com o devedor aquilo que ele pagar. É mais remoto que isso aconteça. Enfim, tá ali como uma previsão legal, uma das poucas coisas aí que beneficiam o fiador, que acaba participando, então, de uma obrigação imperfeita, né? Porque não existe a relação de débito, né? Não é o fiador que gera o débito, mas ele é responsável por pagar esse débito, né? Como garantidor, ele é responsável por isso. E aí nós temos, então, alguns tópicos aí para analisar dentro do contrato de fiança, alguns pontos. E o primeiro ponto que a gente começa é o das espécies de fiança. A primeira delas é a fiança convencional. Fiança convencional. Ela deriva do acordo de vontades. É o contrato de fianças em si, né? Que é feito porque as partes quiseram fazer o tal do contrato e para assessorar um outro negócio jurídico, como garantia. Então, a primeira espécie é a fiança convencional. As outras, a gente acaba colocando aí um adjetivo, mais para indicar a fonte, né, do porquê que elas surgiram, por que uma fiança está surgindo. A gente diz que a fiança é legal quando a fonte da garantia está na norma. Por que fizeram a fiança? Porque tinha uma situação legal lá que pediu uma garantia e aí a garantia que acabou sendo feita foi uma fiança.
Podia ter sido outra, mas foi feita uma fiança. É por isso que a gente diz que ela é legal. Vocês viram lá em compra e venda, tem um artigo 495, se vocês viram em Civil 4, que diz que se o comprador cair em insolvência, o vendedor não precisa entregar o bem para ele, né? Porque a possibilidade de você vai entregar um bem para um insolvente, a possibilidade de ele te pagar é mais remota. Então, aí é um contrato com prejuízo certo. Então, aí o que acontece? Você pode, à luz desse artigo, pedir uma garantia. Olha, só te entrego o bem que tu me comprou se tu me apresentar uma garantia que aí me permite executar essa garantia no caso do teu inadimplemento. Eu vou lá e cobro o fiador do preço da coisa comprada. Então, é uma fonte legal que faz surgir a fiança, por isso a gente chama ela de legal. Mas a fiança pode ser também judicial. O que significa isso? Em algum momento do processo, o juiz exige uma garantia, e a garantia que eu apresento é uma garantia de fiança. Por exemplo, eu peço uma liminar para retirar uma empresa de um terreno, para retirar uma pessoa de um terreno. Sempre tem o risco, né, de vir uma prova no meio do processo e essa prova aí pode levar até a cassação de uma liminar. E cassando uma liminar, o réu do processo teve prejuízo. E na medida que ele tem prejuízo, ele vai querer se ressarcir com o autor da ação. Aí o juiz, olhando para o caso, achando que o autor não vai ter condições de suprir esse ressarcimento, então ele protege um pouco esse réu diante de uma revogação dessa liminar. Ele protege esse réu e protege como? Exigindo uma garantia do autor da ação que vai ganhar uma liminar. Então, daqui a pouco, essa garantia é um fiador. Aí, digamos que essa liminar produziu um prejuízo para esse réu e lá no final ele ganhou a ação. E aí esse prejuízo ele quer cobrar do autor. O autor não tem patrimônio, ele cobra desse fiador indicado para o autor, que o autor entregou só para poder ter uma liminar lá, para poder já usufruir, digamos assim, o bem da vida antes do processo acabar. Ele, por motivos de urgência, enfim, outros, ele precisava já conseguir essa liminar. Se a fonte dessa fiança acaba sendo esse plano, né, o plano processual, nós chamamos ela de judicial. Bom, mas ainda tem mais duas espécies aqui. Tem a fiança singular, que ocorre quando a gente tem um só fiador. Quando é apenas um fiador, a gente diz que é fiança singular. Mas tem situações em que o credor, querendo se proteger melhor, ele cria a chamada cofiança. Ou seja, existem dois fiadores. Na medida em que você tem dois fiadores, ambos os fiadores são solidariamente responsáveis pelo adimplemento. Então, você botando dois fiadores, eles são devedores solidários. Podem ser acionados para pagar a dívida por inteiro. Tá? Mas nós vamos falar um pouco mais depois dessa questão da cofiança. Tem outros detalhes envolvendo ela. Alguma dúvida até aqui? Professor, por que em alguns casos o fiador ele pode acabar arrumando mais problemas do que o próprio devedor? Pelo fato de ele ser um garantidor do recebimento do dinheiro, alguma coisa assim? Como assim, mais problemas? Por exemplo, assim, ó, tu está lá numa execução, a pessoa não está pagando. Daí, o bem do devedor é a moradia dele, então não pode penhorar a casa dele.
Só que daí, digamos que o fiador tenha 2 imóveis lá, ou até seja o bem que ele usa para viver mesmo assim a moradia dele, mas daí ele pode ter o bem penhorado e o devedor em si não pode. Porque tem alguns casos em que isso acontece. É o caso da fiança locatícia, né? Da 8245, que é a fiança mais radical que nós temos, né? Uhum. E que avança sobre o bem de família do nosso fiador, né? Sim. A questão é justamente ele está ali para garantir a coisa, né? E acaba às vezes sendo mais cruel com ele do que com o devedor, né? E no caso da fiança locatícia da 8245, possivelmente tenham feito isso para estimular as pessoas a alocarem bens, né? Isso daí Sim. supre então o problema de moradia. Mas como é que as pessoas vão estar estimuladas a isso? Na medida em que elas se sentirem protegidas, né? Então, o fiador acaba pagando, de certa forma, o pato, né, dos problemas sociais de moradia que nós temos, né, na medida em que a casa dele pode ser penhorada para pagar a conta com um credor principal, né? Aí a melhor escolha a fazer sempre qual é? Não ser fiador. A menos que o sujeito tenha um sangue frio aí, seja bem tranquilo, tipo 007, não tem problema, né, que ele não se abala. Mas fora isso, não esteja. Certo. Obrigado. Nada. Bom, um outro item aqui é o da natureza jurídica. Natureza jurídica do contrato de fiança. Primeiro vetor aqui, ele é um contrato acessório. Ele é um contrato acessório. Tinha uma regra do Código Civil de 16, que na verdade até hoje existe, mais ou menos nesses termos. Estava lá no artigo 59, que dizia: o acessório segue o principal. Quer dizer, a sorte do acessório está ligada à sorte do principal. Não existe um acessório sem o principal, quer dizer, não existe uma fiança válida diante de um contrato inválido. O Código Civil de 2002 aperfeiçoou mais na parte ali da fiança, e aí tem um artigo ali que é o 824, que diz o seguinte: nulo principal, nula fiança. Se o contrato principal que gera o débito for nulo, a fiança também cai. Agora, se a fiança for nula, a recíproca não é verdadeira. Eu posso ter feito uma fiança com algum sujeito lá interditado, ou menor, enfim, a fiança cai, mas o principal continua vigente. O que pode acontecer que ele venha acabar se não houver uma troca ali, né? Uma substituição ou uma outra garantia, mas nula fiança não significa que o principal esteja nulo. Aí tem um artigo aqui que sempre cai em prova da OAB, concurso. O pessoal tem uma adoração por isso. É o artigo 588 do Código Civil. Ele fala em mútuo. Contrato de mútuo é empréstimo, né? Acho que tem um colega tentando fazer uma pergunta ali, o Yuri. Acho que o microfone dele tá baixo. Ô, professor, eu queria saber o artigo que você tinha falado antes desse, o penúltimo, contrato acessório. Eu tinha falado do artigo 59 do Código Civil de 16. Tá, Não e é o outro, e o depois desse? Foi o 824. Tá, obrigado. Nada. Eu não tinha percebido ali. Queria se perguntar. E, então, assim, tem o contrato de mútuo, né, que é o empréstimo, que em geral a gente usa para empréstimo de dinheiro. Não precisa ser só dinheiro, mas normalmente é. E diz assim, o mútuo feito a menor. Empréstimo de direito de dinheiro feito a menor. Não pode ser reavido com o menor.
e nem com o seu fiador. Então, o mútuo feito a menor não pode ser reavido nem com o menor, nem com o fiador. Não deixa de ser uma certa nulidade. Estou pensando aqui no mútuo feito a menor não representado e não assistido, né? Então, já é um complicador do próprio contrato principal que afeta o contrato de fiança. Um outro item aqui da natureza jurídica é que a fiança é um contrato unilateral. Ou seja, só há obrigações para o fiador. E da mesma forma, ele é um contrato gratuito. Ele não é remunerado. O único sacrifício econômico aqui é do fiador. O fiador não ganha para ser fiador. E ainda bem, ele é um contrato formal, solene. No mínimo, ele tem que ser escrito. No mínimo, escrito. Um instrumento particular ou público. Artigo 819 do Código Civil. Ainda bem, quer dizer, não se presume fiança, senão o sujeito seria cobrado aí daqui a pouco. Tu disse que tu ia ser fiador, então tu é fiador. Fiança só existe se for assinada pelo fiador. Sem assinatura não tem fiança. Pode ser que o contrato de fiança esteja embutido dentro do outro, né? Então, tu tira ali uma partezinha dele onde tu vai botar a assinatura do fiador. Em geral, lá no final da locação tem contrato de fiança. Mas pode ser que venha em separado, não há problema. Mas tu já põe ali que é para dizer realmente indicar que é daquele ali que você está fiançando. Desde que esteja assinado, escrito ali, né? Não há problema. E sobre a natureza jurídica, um outro item ainda é o fato de a fiança ser um contrato subsidiário. Subsidiário. Depois nós vamos falar melhor sobre isso, porque a subsidiariedade, que é a regra e que está na lei, diz que se houver um só fiador, quando ele for demandado, quando ele for acionado pelo credor para pagar a conta, ele pode indicar bens do devedor. Primeiro, né? Olha, antes de me executar, executa esses bens que são do devedor. Então, a tua primeira defesa é mandar o credor executar o devedor. Depois disso, se ele não encontrar nada, que ele volta para mim. Então, ela não é solidária. Se fosse solidária, o fiador já estava na linha de tiro sendo executado. Ela é subsidiária de regra. Esta defesa do devedor, do fiador, se chama de benefício de ordem. Mas depois a gente fala dele. É uma defesa, uma das poucas coisas que ele ainda tem, que é o benefício de ordem. Ok aqui? Sim, senhor. Um outro item. Requisitos subjetivos. Requisitos subjetivos. A fiança.
Começando com o primeiro item, impedimentos. Impedimentos. A fiança é uma coisa tão pesada, né, e compromete tanto o patrimônio de alguém que está vinculado a pagar uma dívida em aberto. Não que ela não esteja uma dívida que está sendo desenvolvida, né? Não significa que ela esteja inadimplida. Mas ela é tão pesada, a fiança, que se entende que algumas funções públicas não seriam bem exercidas se a pessoa fosse um fiador. Não seriam exercidas com isenção. E aí tem leis específicas sobre determinadas funções dizendo que o sujeito não pode ser fiador. Leiloeiro não pode ser fiador. Agente fiscal não pode ser fiador. E é nesse momento que o sujeito, quando questionado por um parente, você poderia ser meu fiador? É nesse momento em que ele diz e pensa, ainda bem que eu passei nesse concurso. Porque aí ele vai dizer, a lei que rege a minha função me proíbe ser fiador. Pá, aí é uma alegria, né? Aí o cara... Vou abrir uma champanhe. Essa é a frase que o cara estava esperando. O sujeito me pediu para ser fiador e eu digo, eu não posso nunca ser fiador. Então, essa é quase uma experiência sensorial. Bom, este é um dos detalhes, impedimentos. O outro, que é rico também em algumas questões, é o problema dos cônjuges e a fiança. Cônjuges e a fiança. Nós temos, diante desse contrato pesado, o artigo 1647. E o 647, inciso 3º, que diz o quê? Que a fiança com fiador casado, a necessidade de outorga uxória ou marital. O cônjuge tem que dar o aval. O cônjuge não vira fiador, ele tem que dar anuência. Senão, trazer ele como fiador e está feito. É só uma anuência. E se não der essa anuência? O que acontece? Daí não acontece a fiança. Acho eu. Não necessariamente. Pode executar só metade dos bens, caso venha a ser necessário para pagar a dívida. Podia, mas não pode mais. Mas se precisa da anuência do cônjuge, então, como é que acontece isso? Como é que acontece essa fiança? Se Vamos. os dois não se dispõem, vamos dizer, o homem vai ser fiador do amigo dele, mas a mulher não quer, não permite, não quer, e aí fica metade, fiador da metade. Pode ler o inciso 3º, professor? Pode ler. Quem quer ler? Lê aí. Eu leio. É obrigatório. Peraí. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente, esse é o caput, de agora o inciso, desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem consentimento ou sem suprimento judicial. Tá na parte do direito patrimonial, dos regimes de bens entre os cônjuges. Disposição geral. O que acontece? Uma primeira ideia que a gente poderia pensar é que
Amigos vale mais do que o cônjuge. Então, o sujeito aceita ser fiador de um amigo e adeus, cônjuge. É uma ideia. Não significa que eu aplique essa regra, tá? Porque depois, se minha esposa ouvir isso, eu vou sofrer consequências graves. Eu só estou pensando na qualidade de professor. Mas o que acontece? Ela é anulável, né? Então, aí pegando ali o gancho com o que a Silvia falou. Lembram, voltando no tempo, na máquina do tempo, voltando lá para Direito Civil 1, planos de validade do negócio jurídico, né? Plano da existência, validade e eficácia. O que é anulável, ele só será inválido a partir do momento em que é decretado, né? E o que é anulável pode ser convalidado. Então, assim, num primeiro momento, você fez uma fiança com um sujeito que é casado e não pegou a anuência do cônjuge. Está dando margem para anulabilidade. Ele é anulável. É diferente ser anulável do que nulo, né? Nulo já nasce errado. Anulável poderá ser descartado, né? Nulo, né? Então, para tanto, se a fiança é dada sem anuência do cônjuge, existe um prazo de até 2 anos, um prazo decadencial, para esse cônjuge que não deu anuência, pedir a anulação da fiança. 2 anos esse que começam quando? Começam com o término da sociedade conjugal, que pode acabar com a morte de um dos cônjuges ou o divórcio. Então, assim, para não obrigar um cônjuge a entrar contra o outro, para anular a fiança enquanto estão casados, e no meio disso pode ocorrer perdão, sei lá, para não ter que obrigar um cônjuge a ter que processar o outro enquanto casados são, mas que é interessante, é um barraco interessante, né? A esposa processa o marido e eles ainda continuam casados. É um lance interessante. E os dois convivendo na mesma casa, com advogados diferentes. Aí, para não forçar que um tenha que processar o outro enquanto casados são, fica para o fim da sociedade conjugal, se houver, né? Quer dizer, então, possivelmente vai haver, porque algum dia um deles vai morrer. Dificilmente os dois vão morrer no mesmo tempo, mas pode acontecer também. Por exemplo, ocorreu o divórcio, então aí tem 2 anos para entrar com ação na justiça para anular o contrato de fiança, artigo 1649. Civil. Caso de decadência, 2 anos após o término da sociedade conjugal, para fiança dada sem anuência. Rateada do credor, né? Rateada do credor que tinha que ter se antenado e pegar a anuência do cônjuge do fiador. Alguém quer falar algo? Eu fiquei meio perdida nisso aí, porque, assim, não deu anuência, tá? Uhum. Mas o casal permanece casado. Uhum. Aí dá um problema qualquer lá, o cara Boa, amor. não paga, né? E existe essa fiança que um dos cônjuges não deu anuência. Como é que fica? O outro cônjuge tem que entrar com uma ação para anular ela. Enquanto não houver essa anulação judicial, ela está valendo. Sim, mas aí eu tenho... Assim, tem prazo para a pessoa pedir essa anulação, vamos ver, tá sendo cobrado daquele que afiançou, né? Está sendo cobrado que pague, sei lá, um valor X. Mas não pode, se é anulável como? Sem ter nada a ver com separação do casal. O prazo oficialmente começa com o término da sociedade conjugal, mas nada óbvio se tu entrar antes. Né?
para pedir a anulação, né? E aí, claro, o sujeito vai executar o fiador, né? Sim, Não há dúvida, vai vir o cônjuge dele com a defesa. É anulável e eu quero a decretação porque ele não pegou a minha anuência. Pronto, sim. caiu a fiança. Professor, Não tem nem erro, ela vai cair. então, nesse caso, a pessoa não precisa nem entrar com uma nova ação, né? Só na própria contestação ali ela já pode fazer, né? Com uma reconvenção daí, Aí faz uma reconvenção, já pede anulação, certo? já mata tudo. E aí é possível que esse casamento dure mais 20 anos. Aí é E aí o difícil cara que deu a explicar. fiança sem anuência da esposa, além de se manter casado com ela, não vai ter que pagar a dívida. É isso? Exatamente. Ele não perdeu o amigo, não perdeu a esposa, e só quem vai se ralar vai ser o credor lá que não vai ter o seu crédito assegurado, é isso? E esse credor foi descuidado, né? Ele não cuidou o fato de o cara estar casado. Tem que cuidar isso quando você vai estabelecer um contrato de fiança. O credor não fez faculdade de direito, não contratou advogado, está aí a conta. Está aí a conta. Está aí o preju. Ai, Tá. Só que aí tem uma questão. Porque o Joaquim tinha levantado disso. Ele paga a metade, se não houver anuência. Ele tinha levantado essa ideia. No passado, sim. No passado, sim, se não tinha anuência do cônjuge do fiador, tu atingia o patrimônio do fiador naquele conjunto todo que é o patrimônio do casal. A parte dele poderia servir para pagar a dívida, né? Mas aí o STJ, né, resolveu botar um fim nisso e sumulou a sua jurisprudência dizendo o seguinte: a falta de outorga uxória ou marital implica na ineficácia total da garantia. Então, quer dizer, quando tu anulares, nada é válido. Quer dizer, tu não pega nem o patrimônio do casal e menos ainda do fiador. Nada, não salva nada. Então, mais um motivo para ficar atento para pegar a outorga uxória ou marital. Agora, como ela é anulável, nada impede ela ser ratificada. Começou, passou um ano, está ainda ali correndo o contrato, tem a fiança, daqui a pouco chega o cônjuge e dá anuência. Não, eu convalido essa fiança. Beleza, agora ela já não é mais ilegítima, vale por inteiro. Não há problema. Professor, e a união estável neste caso, que se equipara em milhões de casos ao casamento, como é que fica? Bem pensado, eu já ia largar essa granada agora. Como é que fica a união estável? O que vocês acham? Acho que não é nada absoluto, né? Vai depender muito do entendimento de cada juiz. Isso é resposta de advogado. Eu quero uma coisa consistente. Eu quero uma coisa mais consistente. Entra no mérito. E para todos os fins e efeitos de direito, ou quase todos, a união estável se equipara ao casamento. Tá? Seria nada mais condizente com a realidade que se pudesse anular. Se eu fosse a companheira do camarada que prestou fiança, tivesse uma comunhão parcial ou universal de bens na união estável, eu não ia perdoar. Mas é que o problema é quando essa união estável ela não é declarada, né? União estável decorre só dos fatos. Mas não vai ter uma declaração lá sobre os bens, como é que funciona, se é regime parcial, total. Se não tem documento declaratório, é comunhão parcial. Se não tem nada estipulado em contrário, é comunhão parcial. E aí? Eu acho não. Se eu tivesse que defender essa ou esse companheiro ali preterido na fiança, argumento ia ter de sobra. Agora, no mundo real, eu não sei como é que funciona. O que acontece é o STF ele tem mexido aí
mais no setor ali da parte de direito sucessório e família, para ir equiparando união estável ao casamento. Na verdade, sempre teve, né? A Constituição Federal, pela leitura dela, tu não vê restrição nenhuma. Senão o legislador da Constituição teria posto, a união estável vale menos que casamento. E não foi essa a ideia. Quem começou fazendo essas restrições foi o legislador do Código Civil, por conta aí do uma questão cultural, né? Um passado nosso vinculado muito a essa ideia patrimonialista do casamento. E então ainda tem algumas ressalvas, né? E uma dessas ressalvas, que é difícil de a gente mexer, como falou o colega Tiago, é a informalidade dela, né? A própria colega Ana falou que elas se fundam em fatos, tu não precisa ter ela escrita. Só que o fato de tu não ter ela sequer escrito, né? E sequer presente num registro, né? Como seria o caso do casamento, e todo o registro da publicidade, tu dificulta a compreensão da existência dela, né, e o momento em que ela aconteceu e o momento em que ela acaba, né? Aí tu passa a depender de outras provas para isso, né? Então, tanto é que a pessoa que tem uma união estável, ela se declara como? Se declara solteira, né? Então, se o sujeito se declara solteiro, eu não vou fazer uma investigação de Instagram, Facebook, para saber se ele tem união estável ou não. Acontece que aí tem o seguinte, então, se o sujeito é fiador de união estável, não pegou a anuência do companheiro, da companheira, o que vai acontecer? A parte dele nessa comunhão de bens pode ser atingida pelo credor, a parte do outro companheiro não. Né? Então, aqui cai pela metade, só a parte do fiador é comprometida, a do outro que não deu anuência, não é atingida. Então, é isso que se acaba fazendo aí com a união estável. Tá? Nesse caso, ele não vai ter mesmo equiparação no casamento. Não vai. A não ser que ela já tenha a declaração, né? Que ele já tem o reconhecimento da dissolução ou melhor, o reconhecimento da união estável. Que pelo menos o credor saiba que existe uma união estável. Sim. Tu tem provas de que ele sabia que ela existia. E mesmo assim, aí tu vai ter que lutar. Aí sim, aí vale a pena lutar por uma equiparação ao casamento, porque ele sabia. Né? Então não tem. Aí ele não poderia se proteger. Né? Sim. Mas tem um caso. Será que em todos os casos é necessário, voltando para o casamento, em todos os casos é necessário o consentimento do cônjuge para poder termos fiança? Em todos os casos? Ou tem alguma coisa que está dispensada? Na separação total de bens não precisa, né? Na separação total de bens, cada um com seus problemas. Se houver um divórcio, o que é de um não vai para o outro. Então, se eu tenho meu próprio patrimônio que não é partilhável com o outro, eu faço o que eu quero. Então, no regime da separação total, que é mais difícil acontecer, não é necessário o consentimento. A não ser que envolva um patrimônio que seja deles, né? Que tenham constituído depois do matrimônio. Mas aí que se a separação total, o que tu ganha depois do matrimônio com o teu dinheiro é só teu. Né? Sim. Não divide com o outro. Bom, e aqui tem mais uma que fala em negativa injusta. Quer dizer, se a negativa de autorizar a fiança for injusta, o juiz pode suprir a outorga e convalidar a fiança. Artigo 1648 do Código Civil. Bom, vamos pensar aqui. Eu tenho um exemplo aqui interessante. Onde é que teria uma negativa injusta? Temos ali uma família, o sujeito é filho único, está com seus 20 e poucos anos, quer sair de casa, quer fazer a sua vida, né, sua vida profissional, e mesmo abrindo mão do conforto de casa, ele quer alugar uma casa, um apartamento.
E aí ele chega para o pai dele e diz, olha, eu preciso que você seja meu fiador, eu tenho renda para pagar, tranquilo, mas eu preciso de um fiador, e o pai topa, não, eu vou fomentar essa tua iniciativa, muito legal, crescimento, né? Sujeito querendo voar, né? Sozinho. Mas aí precisamos do consentimento da mãe. E a mãe inconscientemente entra em desespero, começa a sofrer pela síndrome do ninho vazio e não quer deixar seu único filho, único, voar. E aí, nesse desespero, ela diz, não dou anões. Aí a gente se vê forçado a entrar em juízo para suprir essa vontade dela. Aí vocês imaginam o nível do barraco, porque aí a gente vai ter uma ação no meio do casamento. E há um forte risco dessa família se desfazer toda, né? Um não suportar mais o outro. É um dos riscos se a gente tiver que chegar nesse nível de estrutura. Professor, o próprio padrasto ou madrasta, né? Eu acho que caberia mais nesse fato aí. Acho que mãe é mais difícil, né? Mas pode acontecer. Mas eu vejo mais um problema entre genros e... Genros não. Como é que fala? Agora me Madrastos e perdi. madrastas. Enteado? Exato, o enteado e o enteado. Eu acho que pode acontecer mais nesses casos. Aí Daqui a tu não pouco sabe diz, o que uma mãe é capaz. Desculpa, mas, né? eu sei, não é fácil. A coisa é num outro nível de observação. Mas o teu exemplo é mais tranquilo, Yuri. Pode ser o padrasto, daqui a pouco casado com a mãe do sujeito não quer dar, porque, pô, isso aí vai nos comprometer e tal, né? E isso é feito só para beneficiar o teu filho. Tá? Daqui a pouco ela diz, meu filho, primeiro meu filho, depois tu. Bom, aí começou de novo. Aí voltamos ao padrão barraco total. Aí é legal. Aí sim. Aí uma mediação caia bem, né? Antes de um processo judicial, vamos conversar, Terapia, tomar né? um café, terapia de família. Tudo isso ajuda. Não em todos os casos, mas ajuda. Ok aqui? Sim, aqui. E tudo certo. Tá bem. É sempre quando a gente entra em família tem um barraco, né? Isso é incrível. Começou com a doação. Bom, um outro ponto, extinção da fiança. Extinção da fiança. Como é que a fiança pode ser extinta? Um dos fatores aqui é a morte do fiador. Coitado, a forma de se ver livre foi morrendo. Morte do fiador. Aí é o seguinte, tem um artigo quase bíblico aqui no Código Civil que está lá na parte de sucessões. 1792, não esqueçam dele. As dívidas vão até a força da herança. Então, primeiro dado, ninguém paga dívida de morto. Ninguém paga dívida de outro. A não ser o fiador, claro. Mas aqui, no caso, nós temos um fiador que morreu. E aí, até o dia da morte dele, o que tinha de débito era dele. Depois da morte, não mais. O que vem depois da morte, não mais. O que tinha até o dia da morte, sim. Se esse fiador tinha patrimônio, ele tinha um débito ali da fiança que ele tinha que pagar, os credores ou o credor vai atrás desse patrimônio. Aí o que vai acontecer com os herdeiros do fiador? Não é que eles vão pagar o credor. Eles correm o risco de não receber nada. Que foi consumido pelas dívidas do credor. Mas eles não vão tirar do bolso deles, do patrimônio deles, dinheiro para pagar a dívida lá do pai que morreu, mesmo sendo um fiador.
Por isso que a gente diz, as dívidas vão até as forças da herança. O que foi deixado pelo morto é consumido pelos débitos dele e acabou. E se não deu para pagar tudo, azar do credor. E a morte do fiador não extingue o contrato principal, o devedor continua devendo. Pode ser que ele tenha que buscar uma outra garantia, mas ele continua devendo igual. Só não entendi muito bem esse ponto. Se o fiador morre, mas daí já tem, por exemplo, uma execução, alguma coisa já contra o fiador, por causa que o devedor lá não pagou, como é que os herdeiros do fiador ficam? Aí o fiador morreu, aí tu troca ali Sim. o nome do polo passivo, né? Chama de sucessão do fiador, né? Sim, E aí o credor vai atrás dos bens que eram desse fiador. certo. Então, daqui a pouco, se os herdeiros já fizeram a partilha, a divisão, bom, daí vão ter que pagar, mas não estão tirando do bolso deles, né? Tu não paga a dívida de outro, mas tu pode deixar de receber uma herança por conta da dívida do que faleceu. Ah, entendi. Aí, nesse caso, eles também podem fazer a mesma coisa, né? De indicar os bens do devedor para penhora também. Continua Essa coisa, válido. sim, Continua válida essa regra aí. certo. Se eu for iniciar essa execução após o falecimento do fiador, eu vou ter que delimitar exatamente até onde a dívida estava efetivamente afiançada. Digamos lá, o cara não pagou 1 ano de aluguel, tá? Os primeiros 6 meses o fiador estava vivo. Ali eu vou executar contra o espólio e depois os outros 6 meses direto contra o locatário, que aí ficou sem garantia. Exatamente. Isso aí. Então a execução pode começar mesmo depois da morte do fiador, sem problema. Sem problema. Não há problema nenhum. Tranquilo. Professor, mas Eu posso ficar sabendo que o fiador morreu só quando for efetivamente cobrar, né? Pode. Por isso que o credor também tem que ficar em cima para saber o que está acontecendo com o fiador. Né? O fiador pode não morrer, mas se ele ficar insolvente, não vai conseguir cobrar nada dele. Né? Esse é um outro problema. Né? Não vai conseguir tirar nada dele, embora ele ainda conste como fiador. O máximo que ele vai para o SPC e para o Serasa e deu, morre nisso aí mesmo. professor, mas nada impede depois os herdeiros, caso não recebam uma herança em virtude da dívida, que eles cobrem depois em uma outra execução o devedor, né? Podem cobrar. Podem cobrar, sim. Podem ser ressarcidos. Eles representam a sucessão do falecido. Uma outra forma de extinguir a fiança é a concessão de moratória pelo credor. Concessão de moratória pelo credor. Artigo 838, inciso 1. O que acontece aqui? Moratória é dilação de prazo. Dilação de prazo para pagamento, a expansão desse prazo. Possivelmente, durante um certo prazo, tu não vai cobrar nada, vai cobrar menos. O ruim dessas moratórias é que eles sempre deixam as dívidas maiores, porque elas são expandidas, aí tem juros, correção monetária. Moratória com banco é a certeza de que tu vai pagar uma dívida bem maior. E a questão aqui é fazer uma moratória ao devedor sem consentimento do fiador. Na medida em que o fiador não deu o aval dele para continuar como fiador, ele pode ser exonerado desse contrato de fiança. Claro, o que ficou devido até antes da moratória, se não for pago, ele pode ser responsabilizado, mas o que vem depois ele não se responsabiliza. Tem uma súmula do STJ, a súmula 214, que diz que o fiador não responde pelo aditamento do qual ele não fez parte. Então, isso aqui também é um erro da parte do credor não buscar a anuência do fiador
para aceitar essa dívida expandida e mais, possivelmente maior, né? Isso aqui também é parecido com a questão, um outro item aqui de extinção, que é a novação. Vocês também viram. Em obrigações 2, quando você extingue uma dívida para criar outra, Branco faz muito isso, né? Aí extingue uma e gera uma outra muito maior, com mais juros, mais correção, mais expandida. Fazer novação sem anuência do fiador também libera ele. Que havia até antes da novação, ok, se ressarce, o que veio depois, não mais. Ele pode pedir para sair. Não que ele precise sair, pode continuar, né? Mas ele pode pedir para sair. Pode perguntar, Joaquim. Professor, quando for uma renovação, vamos supor que ele é fiador em um contrato de aluguel, na renovação ele tem que dar anuência novamente ou não? Tem. Tá. Tem que dar uma anuência. Mesmo que não mude os valores, só expandiu o prazo, tem que dar anuência. Tem que dar anuência porque o contrato continua gerando, né, valores, né? A renovação pesa, né, sobre o fiador, porque é mais tempo ainda que ele está vinculado para uma dívida maior, né? Certo, obrigado. Nada. Um outro item aqui é o 838, inciso 2. Frustração da sub-rogação legal do fiador nos direitos e preferências. Frustração da sub-rogação legal do fiador nos direitos e preferências. Digamos que o nosso credor tenha duas garantias, um fiador e uma hipoteca em cima de um bem do devedor. Para o fiador está bem, porque depois que o fiador paga o credor, ele assume os privilégios desse credor. Eu entrei porque nesse contrato tinha uma hipoteca sobre um único bem do devedor, hipoteca derruba bem de família. Então, eu sei que se eu pagar, eu vou lá e vou executar a casa dele, vou acabar me ressarcindo mais dia, menos dia. Só que daqui a pouco tu descobre que o credor liberou a hipoteca. Diz, pô, mas aí tu me implodiu. Como é que eu vou fazer? Eu entrei nisso porque eu tinha uma garantia que eu ia poder cobrar dele. Agora eu não tenho garantia nenhuma. Tu liberou a hipoteca. Então, na medida em que o credor faz isso, ele me dá motivos para eu me exonerar também da fiança, para extinguir ela. Assim eu não vou ficar e não deve nada. Fica sem dever nada. É erro, né? Um erro estratégico aí do fiador. Pode perguntar. Era subrogação do quê? Subrogação dos privilégios e garantias do credor. Ah, certo. Tu incorpora o status do credor, né, para cobrar o devedor. E tem mais um outro aqui também, que é o 838, inciso terceiro, dação em pagamento. O credor que aceitar uma dação em pagamento, né, o devedor devia 100 mil e entregou um carro, e o credor da quitação, ao receber esse carro, deu quitação, cai o principal, libera o fiador também. Aí daqui a pouco esse carro é apreendido, porque o carro tinha já uma penhora, sei lá, alguma restrição, e aí o credor fica sem o carro. Não pode mais voltar contra o fiador. Quem mandou não se antenar. Ele pode até se ressarcir depois com o devedor, por conta da evicção, mas o fiador está liberado. Não tem mais nada a buscar com ele. Tem mais uma outra aqui, que é o 839. Retardamento da execução do devedor. De regra, a fiança subsidiária. Então, o devedor pode indicar bens do devedor para serem executados antes do patrimônio dele. No que o fiador é citado, ele indica bens do devedor no mesmo município, né?
Não vai indicar lá um pedaço de campo no interior do Amapá, porque o sujeito mora aqui no Rio Grande do Sul, até conseguir penhorar aquilo lá, tem que buscar um advogado lá, vai ser um parto. Isso é uma grana boa para em cima disso. Então, no mesmo município. Bens livres, né? Olha, tem um carro aqui, tem uma casa ali, tem dinheiro no banco. Eu indico todos esses bens para o credor, aí o processo para e ele não faz nada. Deixa o tempo passar, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. No meio disso, o devedor já se desfez do patrimônio dele. Aí eles, ele é insolvente, não encontrei mais nada. Não encontrou mais nada porque tu demorou para agir, porque eu indiquei tudo isso. Na medida em que tu optou por demorar, tu me liberou. Você resolveu retardar a execução por questões próprias de você, e era isso. Retardamento da execução do devedor, artigo 839. Ele perguntou o colega Jorge. Bom, aí tem o seguinte. Essa exoneração pode ocorrer por bem ou por mal. Havendo motivos para ser exonerado, tu fala para o credor. Se ele não aceitar, tu vai ter que entrar com uma ação de exoneração. Vai pegar uma declaração de que tu te exonerou da fiança, né, que tu não deve mais. São motivos para essa ação, todos esses que eu falei, né? Novação, os casos do 838 do Código Civil, mas também quando a fiança não tem limite de tempo, né? Fiança sem limitação de tempo, prazo indeterminado. O fiador não vai ficar para ali pro resto da vida esperando os dois se decidirem. Pelo artigo 835, se a fiança não tem limite de tempo, tu notifica o credor dizendo, estou me exonerando, fica mais 60 dias vinculado ao contrato e depois acabou. Estou me exonerando, fica mais 60 dias e aí acabou. A parte ruim mesmo é a fiança da Lei 824591. A Lei do Inquilinato. Que a Lei do Inquilinato, no artigo 49, diz: se não houver disposição contratual em contrário, se nada for dito em contrário no contrato, a fiança se estende até a devolução do imóvel. É uma coisa horrível isso. Eu já fiz despejo representando o fiador. O credor ficou ali na boa, né? Sabia que ia receber e que ia cobrar o fiador, e o fiador teve que tomar as rédeas para tirar o devedor de dentro da casa. Isso que esse sujeito entrou como fiador por motivos altruísticos, para ajudar o devedor, e o cara nem valorizou isso e ainda deixou uma dívida enorme, né? E nós tivemos que despejar o sujeito. Um horror, uma atenção total. Cuidado quando for fiador, cuidado. As pessoas têm que conhecer muito bem para assumir uma bronca dessas. Mas essa é uma luz interessante, que é a possibilidade do fiador ingressar com a ação de despejo do inquilino inadimplente. Porque aí, se ele estiver bem atento no andar do processo, não pagou 3, 4 meses, sei lá qual o prazo, ele pode pedir o despejo. Pedir o despejo, isso é um... dizer, pode atrasar 1 mês fora. Claro que tu tem que contratar advogado, mexer todo o sistema, né, também. Tu vai te incomodar, claro. Mas para isso que nós vamos estar lá à disposição desses clientes, né, que resolverem fazer a fiança, mas possam nos contratar para esse despejo. Eu não tinha noção que isso podia ser assim. Quando as pessoas não conseguem falar entre si, ou elas entram em guerra ou elas chamam advogados. Nós somos a versão pacífica. Mas a ideia é trazer soluções quando a conversa não funciona, né? Essa é a perspectiva. E ser humano é cheio de facetas, né? Cheio de dificuldades. Né? Ok, aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida do que eu falei até agora? Bom, aí tenho mais um item aqui, que é características e peculiaridades. Características e peculiaridades. Primeira delas, benefício de ordem.
Benefício de ordem, que a gente chama também de benefício de excursão. Está no artigo 827 do CC. Benefício de ordem ou de excursão. A regra é que a fiança é subsidiária, ou seja, o fiador tem direito de primeiro nomear bens do devedor, desimpedidos, livres, que estejam no mesmo município. Isso é de lei. Está na lei. Chamado benefício de ordem, pela ordem primeiro devedor. Bom, esse direito do devedor, do fiador é absoluto? Não. No artigo 828, nós temos as exceções, porque em direito tudo tem exceção. Então, a primeira exceção é quando o fiador expressamente abre mão desse benefício. E aqui muitas vezes acontece no contrato. O credor não quer perder tempo, já quer cobrar tudo do fiador, sem ter que ficar correndo atrás de bens do devedor, e ele já põe lá uma cláusula que o fiador assina. Abre, renuncia ao direito ao benefício de ordem. Abre mão do benefício de ordem. Pronto, aí o fiador se transforma em devedor solidário. Aí eu posso ir direto nele. Ou também, quando o devedor não tem bens. Aí eu vou indicar o quê? O devedor é falido ou insolvente, vou indicar o quê para o credor executar? Nada, né? Não tendo bens, vai sobrar para o fiador pagar. Então, são duas formas de eliminar o benefício de ordem, que é de lei. Não precisa estar no contrato. No contrato, precisa haver uma expressão afastando ele. Ok, aqui. Um segundo vetor é o benefício de divisão. Benefício de divisão. Que ocorre quando há cofiança. Que ocorre quando há mais de um fiador. Tendo mais de um fiador, a regra é que eles sejam solidários. Então, eu posso cobrar qualquer um deles por tudo isoladamente. Aí, onde é que entra o benefício de divisão? Bom, aí que está, ele é a exceção. Aí tem que fazer constar no contrato que existe uma divisão entre fiadores. Existe um benefício de divisão entre fiadores. Significa que cada fiador paga só uma parte da dívida. Eu posso estipular, tu pagar 10, tu pagar 20, tu pagar 30, ou simplesmente não falar nada e está igualmente dividido. Tem 4 fiadores, cada um responde por 25%. E eu sou fiador, só entrei nessa porque tinha benefício de divisão. Senão eu não entraria. Então, para haver, tem que constar. Ok, aqui? Sim, senhor. Um outro item está lá no 819 do Código Civil. Fiança não admite interpretação extensiva. Eu não posso presumir coisas que não foram incluídas na fiança. Diz o artigo 114 do Código Civil que contratos benéficos devem ser interpretados de forma restrita, até porque eles só traem obrigações para uma das partes. Exemplo, a doação, né? Comodato, que é empréstimo a título gratuito, e a fiança, que você entra sem cobrar. Então, por exemplo, tu não presume que com a morte do fiador, a sucessão dele continuava obrigada por todos os débitos que ainda
surgissem do contrato. Tu não presume isso. Da mesma forma, aqui a gente pode incluir também o artigo 823, nesse mesmo item. A fiança só vale até o limite da obrigação afiançada. Quer dizer, não, o credor, além de cobrar o valor da dívida, ele acha que sofreu um dano moral por falta do adimplemento e está cobrando um dano moral do devedor e quer cobrar do fiador também. Não, quem gerou esse dano moral, que não fazia parte da dívida, foi o devedor, tu cobra dele. Isso não é atraído para a fiança. Fiança é o valor da dívida ali propriamente. Um outro item aqui. Fiança pode ser fornecida sem o consentimento do devedor. Artigo 820 do Código Civil. Eu não preciso consultar o devedor para saber quem vai ser meu fiador. O contrato de fiança é credor-fiador. Então, não preciso do consentimento dele para o fiador ser A, ou B ou C. É alguém que está ali para garantir justamente o devedor. Então, quer dizer, não quer que seja acionado o fiador, é simples, paga a dívida. Posso colocar uma cláusula no contrato da fiança sobre, por exemplo, assim, com essas alterações ali que dão, por exemplo, assim, de IGPM, por exemplo, que foi lá de 30%. Daí eu vou lá e coloco uma cláusula que, por exemplo, se aumentasse tanto o valor, assim, tipo, de maneira desproporcional, que não seria fiador, alguma coisa assim, ou que ficaria a cargo do devedor. Olha, uma saída é discutir com as teorias revisionistas, né? Sim. Dizer que o GPM ficou muito elevado e aí houve uma quebra da base objetiva do negócio jurídico, ou uma teoria da imprevisão, onerosidade excessiva. É uma saída, né? Mas aí você vai ter que buscar elas para discutir aqui. Outra saída é dizer, mas aí é uma preparação de um futuro meio incerto. Em caso de aumento excessivo do valor das prestações, poderá o fiador usar de um outro indexador, né? Ou poderá o fiador usar de um instrumento de revisão negocial. Isso existe em contratos de maior vulto, assim, existe uma cláusula da revisão, mas não é comum na fiança. Ah, sim. Possível né? Mas nunca vi usarem assim. Acho que não é um padrão assim. Uhum. Certo. Obrigado. Tá. Um outro item aqui é a recusa de fiador. O devedor pode. O credor pode recusar fiador? Pode. Dizer, não é, eu não te quero fiador porque eu achei que tu é feio. Não pode. Tem que ser um argumento que a lei permite. E ali ela fala em pessoas idôneas, né? Eu não digo assim, idônea de caráter, né? Porque às vezes o sujeito está no SPC e no Serasa, ele não é mau caráter, são condições da vida, né? Tem milhares de brasileiros assim. Eu digo idônea do ponto de vista econômico, né? A pessoa é uma pessoa do bem, só que ela está com problemas financeiros. É claro que eu não vou pegar um fiador com problema financeiro, né? Porque no princípio não vai ter muita eficácia para mim, né? E também que tenha bens no mesmo município e livres, né? Não vai me dar bens aí com penhora, com hipoteca e no interior do Amazonas que eu vou ter que gastar um balde de dinheiro para poder chegar lá. Ou até eu conseguir me ressarcir vai ser anos. Então, pessoa idônea economicamente que tenha bens no mesmo município e livres. Se não for assim, eu não quero. Eu vou recusar esse fiador. Eu como credor. Outra questão aqui. Substituição de fiador.
Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, eu posso pedir para que o outro seja trocado. Ou me dar uma outra garantia, porque não faz sentido, né? Ficar com um fiador insolvente, né? Não vou chegar a lugar nenhum como credor. E existe ainda também a figura da subfiança, que isso não está na lei, chamado de abonador. É o seguinte, o credor exige que se traga um abonador ao fiador. Se o fiador se tornar insolvente, aí eu posso cobrar a dívida do abonador. Quase que é o sujeito que está ali para garantir a solvência do fiador. E ainda existe mais uma outra figura também que não está na lei, chamada de retrofiança. O fiador exige do devedor ou do credor um retrofiador, digamos assim, um outro fiador, que é o sujeito com quem ele vai se ressarcir, caso ele não consiga se ressarcir com o devedor. Aí, claro, é uma fiança contida, né? Aí tu tem um prejuízo mais seguro. Tudo bem, eu sou fiador, se o devedor não pagar, eu sou acionado, eu pago, mas eu quero um retrofiador para eu poder cobrar dele, já que eu não vou conseguir me ressarcir do devedor. Se eu não conseguir me ressarcir do devedor, eu quero me ressarcir com esse outro sujeito. Aí eu entro. Não é tão comum também, mas existe isto. E aí eu lhes pergunto, alguma dúvida aqui? Eu tô tonto com tanta coisa. Hoje foi, né? Hoje foi bastante detalhe. Vou sonhar a confiança hoje. Sinta-se feliz que você não é um fiador. Sempre é possível. Depois dessa aula, provavelmente nunca será. Professor, o fato do fiador se tornar insolvente me possibilita, como locatário, pedir a rescisão do contrato? Não. Não. Porque é o contrato de fiança entre credor e fiador. E aí, se daqui a pouco o fiador se tornar insolvente, morrer, eu sou obrigada a manter o contrato de locação mesmo sem garantia alguma de que eu vou receber. Eu posso pedir a substituição, mas... Tu está falando de locatário ou locador? Eu sou locadora. Ah, tá, eu entendi locatário. Eu sou locadora e o fiador lá morreu. Pede um outro. E se não surgir outro, se ninguém mais se candidatar como o fiador do momento, todo mundo assistiu só a aula e disse, não, estou fora. E aí? Acabou o contrato. Acabou o contrato. Você tem 30 dias para me trazer uma outra pessoa insana, ou acabou o contrato. Mais ou menos isso. Né? Porque a gente tem a lei do inquilinato que é totalmente protetiva ao inquilino. Não digo totalmente, mas uns assim, bons 80% sim. Então tá, totalmente não, 80% já é bastante. Já é bastante. E ainda assim eu não consigo substituir, se eu não conseguir substituir o fiador, se eu ficar sem poder rescindir esse contrato, o risco de nunca mais tirar esse inquilino do meu imóvel. Tá. Não trouxer uma outro fiador, acabou. Ótimo. Mas dá para ter pesadelo com a fiança mesmo. Como eu disse,
Você não é fiador, então você está livre. Você é uma pessoa livre. Agora, imagina uma pessoa que é fiadora e não se preocupa, esse cara aqui até pode dar curso no Instagram. Como ficar calmo sob situações de alta pressão. Sabe aquele exemplo que o senhor deu ali da mãe, do pai, da fiança para o filho na idade de sair de casa? Pois é, me vi muito nessa situação aí. E aí eu estava pensando, e a possibilidade de dizer que é injustificável da recusa. Eu até tinha interesse de dormir depois dessa, eu não sei se eu não vou ter pesadelo com a fiança. Vai negar a fiança para o filho. Não vai deixar o esposo dar a fiança para o filho. No meu caso, é mais fácil ela negar a fiança para mim, porque ela é bem assim, comedida nas finanças dela. Mas é de se pensar, né? É verdade. Algo mais, gente? Amanhã a gente vai ver ainda só para acabar a fiança, a bagunça que o STF tem feito em cima da situação do bem de família do fiador. E aí depois já trocamos, aí vamos para um outro contratinho aí também empolgante. Feito, então? Sem dúvidas? Boa noite. Feito, professor. Boa noite também. Valeu, então. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Valeu. Um abraço a todos aí.